Mais um dia de estudos e reflexões. Enfim, muito trabalho. Lembramos que o retorno do almoço será às 13h30. Faremos os sorteios antes da apresentação do espetáculo da Companhia Filarmônica. Vamos dar início à programação de hoje. Teremos o prazer de nos encontrarmos novamente com um parceiro e professor que se destaca em todos os eventos dos quais participa. É um doutor em Filosofia da Educação pela USP e membro do Conselho Municipal de Educação em Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Chamamos o professor José Sérgio Carvalho. Deixa eu só falar a palestra. O professor vai tratar do tema Direitos Humanos como núcleo de formação ética. Professor, seja bem-vindo, a palavra é sua. Até tem aqui, acho que pode ser? Pode, claro. Você me avisa, então, fica com Bom, bom dia a todos vocês. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Cinesp por me abrir mais essa oportunidade de discutir aqui com vocês as minhas investigações teóricas e nesse caso, né, em que o tema é Educação e Direitos Humanos, não só as minhas investigações teóricas, mas também as preocupações práticas que têm guiado a minha atuação, seja como formador de professores na Universidade de São Paulo, seja como parceiro das redes públicas de São Paulo, ou também quando eu era professor do ensino básico. O tema para o qual eu fui convidado a falar hoje, Direitos Humanos e Educação, é um tema que permeia toda a minha relação com a rede pública municipal de São Paulo. Uma relação que se intensificou muito a partir do ano de 2001. Eu passei praticamente 10 anos, né, de 2001 até quase o início de 2011, trabalhando junto a diferentes DREs aqui de São Paulo, particularmente um trabalho bastante longo com a DRE de São Miguel, na época São Miguel e Itaim, e do Butantã, né, mas com presença em várias outras DRE, tratando desse assunto, né. Então, eu queria começar, a minha primeira observação é o fato de que a relação entre direitos humanos e educação pode tomar várias perspectivas. Então, eu queria já mais ou menos deixar claro qual será a perspectiva que eu quero tomar. É claro que há um primeiro ponto frequentemente adotado, frequentemente pensado, que é a ideia de como a gente difunde, né, a declaração, os documentos e a própria ideia dos direitos humanos junto à rede. Nesse sentido, a gente poderia pensar direitos humanos como um conteúdo escolar. Mas não é essa abordagem que eu gostaria de dar. Um outro viés muito comum, quando se fala sobre direitos humanos e educação, é o de pensar, trocar, intercambiar experiências práticas, metodológicas, sobre iniciativas e pontos que poderiam ajudar a gente a tratar dos direitos humanos na escola. Então, fundamentalmente, uma abordagem didática também não é essa que eu vou tomar. A perspectiva que eu procuro adotar aqui na fala com vocês, nesse debate com vocês, é de pensar os direitos humanos como um conjunto de princípios éticos que são potencialmente capazes de oferecer os elementos norteadores para as práticas educativas e, particularmente, nesse plano que me parece ser um plano bastante urgente, muito forte, muito discutido na rede, tanto na rede pública hoje quanto na rede privada, que é o papel, acho que duas coisas, né? O papel, as possibilidades e a legitimidade da escola na formação ética dos seus alunos. Então, o que eu queria pensar aqui com vocês é um problema que, simultaneamente, é muito velho e muito novo, que é justamente esse de qual é o papel e qual a legitimidade que as instituições escolares têm na formação ética dos seus alunos, né? Veja, eu também, por último, para apresentar a perspectiva, eu gostaria de pensar o papel que a experiência escolar tem na formação ética desses alunos. Veja, quando eu estou falando em experiência escolar, eu não queria me restringir à ideia do ensino, né? Na verdade, é através do ensino que nós temos a legitimidade de criar essa experiência escolar. Não obstante, quando eu me refiro à experiência escolar, eu me refiro a um grau de sociabilidade
que é muito mais amplo do que simplesmente o ensino, a aprendizagem e a sala de aula. A experiência escolar diz respeito ao ensino, mas ela diz respeito também a tudo aquilo que a gente vive na escola. Pensem vocês, por exemplo, quantos dos melhores amigos de vocês fizeram dentro da escola. Isso faz parte da experiência escolar. Como que a experiência escolar, para muitos de nós, é o primeiro contato com grandes paixões e grandes decepções. Quanto que a experiência escolar significa para a gente, por exemplo, a iniciação em música, né, que não chegam necessariamente pelos professores. Então, o que me parece que eu gostaria de fazer é pensar essa experiência escolar, esse tempo, né, que deixa marcas na nossa existência, e o seu diálogo com a formação ética dos nossos alunos, ok? E me parece que, pensando, então, a partir do lugar da gente, professor, diretor, a gente frequentemente tem uma atitude ambígua em relação ao papel que a escola pode e deve ter na formação ética dos nossos alunos. E essa formação ambígua, para mim, também ela é frequentemente marcada por uma certa oscilação entre uma onipotência da experiência escolar e da escola e uma impotência da experiência escolar e da escola. Explico-me, né? Por um lado, essa onipotência tenta, a meu ver, um pouco amplificar demais a possibilidade que a educação tem da formação ética e política dos nossos alunos. Eu vou pegar uma coisa muito simples e muito em voga na gente hoje, é dizer, por exemplo, né, quando a gente vive, como vive hoje, uma crise política dentro de um país, uma crise de representação dentro do país, esta firme crença que nós expressamos no nosso vocabulário cotidiano, diário, de que a única solução para uma democracia vigorosa no Brasil é a educação, né? Essa é uma onipotência por uma série de razões, como nós veremos. Mas, além de uma onipotência, me parece um grande equívoco, inclusive um equívoco político, porque a questão do vigor de uma democracia depende fundamentalmente da ação pública hoje e presente. Toda santa vez que a gente crê que a profundidade e o vigor da vida democrática do Brasil só será alcançada depois que nós educarmos as novas gerações, significa que nós abdicamos de aqui, hoje e agora, fazer da política algo que faça sentido. Então, nós temos uma tarefa como cidadão, que muitas vezes nós não cumprimos. Nós assistimos, por exemplo, a política ser reduzida a um marketing e acreditamos, então, que está tudo certo, mas que a próxima geração poderá fazer do país algo vigoroso, né? Então, nesse sentido, ao excessivamente politizar, no sentido de tornar, né, colocar todas as esperanças da formação ética, né, e política dos nossos alunos na experiência escolar, a gente, paradoxalmente, despolitiza o presente. Algo que acontece também, como eu tenho falado muito, do ponto de vista das relações econômicas, né? Não é raro vocês escutarem, sobretudo os economistas, dizerem para nós que o país só será justo do ponto de vista da distribuição econômica a partir do aumento da escolaridade da sua população. Ora, essa é uma frase e uma ideia absolutamente questionável, por duas razões básicas, porque, por vezes, há países que conhecem uma profunda expansão do seu sistema escolar, como foi o caso da Espanha, seguidas não de uma prosperidade nem de um maior desenvolvimento econômico, mas, ao contrário, seguido de um desemprego. Mas, sobretudo, o que me incomoda nesse tipo de discurso, onde a gente coloca uma onipotência da escola, seja no plano econômico, seja no plano ético, é o fato de que a discussão, aqui e agora, da distribuição de renda, fica postergada para amanhã. Então, a nossa questão fundamental hoje, que é falar como nós construímos um país justo hoje, através de políticas econômicas de distribuição de renda, fica obscurecida por uma promessa do amanhã, né? E de um amanhã pleno, que será capaz, portanto, de uma onipotência. Então, por um lado, nós temos essa ideia de uma onipotência, que a escola seria capaz de fazer tudo isso. Por outro lado, muito frequentemente, talvez como resultado desta visão de onipotência, o que nós fazemos é uma total impotência, né? A ideia de que a escola, né, na verdade, não tem nenhum papel a cumprir na formação ética dos nossos alunos, porque isso deveria ser equacionado ou no âmbito da vida privada, né, pelos pais, ou então isto é um dado da natureza, né? Pensem vocês quantas vezes eu ouvi na sala dos professores falas como filho de peixe, peixinho é, certo? Pau que nasce torto, morre torto. Evidentemente, ninguém está se referindo à postura física dos alunos, mas ao seu caráter, como se, tal como a cor dos nossos olhos, o caráter fosse algo vindo da natureza, né? Pertence à própria natureza. Ora, então, nessas oscilações, é justamente a partir dessas oscilações que eu gostaria de pensar
né, esta formação ética, e, em particular, a formação ética pensando na questão dos direitos humanos, né? E uma última fala prévia é essa ideia muito comum, que às vezes a gente tem, que esta formação ética, e, em particular, os direitos humanos, seria mais uma das sobrecargas que se coloca para a escola, né? Todos nós que estamos aqui, seja como aluno, seja como professor, na escola há pelo menos 30 ou 40 anos, sabemos, sim, e isso é verdadeiro, que a escola hoje foi obrigada a tomar, né, como sua carga, coisas que até então não pertenciam à escola. Pensem vocês, por exemplo, eu mesmo que fui escolarizado em escolas públicas nos anos 70, né, não tinha na minha escola algo como educação sexual. Para nós, a iniciação, né, nas práticas, e mesmo nos limites do que é a vida erótica e sexual, era algo a ser equacionado ou no âmbito da família, ou no âmbito da igreja, ou no âmbito dos pares, mas jamais no âmbito escolar. Ora, pelo menos desde o final da década de 70, 80, isso passou a ser um assunto de extrema relevância para a escola. Pensem vocês, por exemplo, na questão da educação ambiental, né? Mesmo os mais jovens aqui entre vocês, talvez não tenham passado por esta questão na escola. E hoje ela é uma questão presente na escola. E uma última, que talvez acho que ninguém daqui passou, e hoje é uma questão forte para nós, é, por exemplo, a questão da educação alimentar. Ela sempre foi equacionada no âmbito da vida privada, né? Quer dizer, tua mãe, teu pai que te diz o que se come, o que não se come, por que se come, como que se come aqui, acolá. Isso passou a ser uma incumbência da escola. Então, a nossa pergunta é o seguinte, ora, será que esta questão da formação ética, e, em particular, de uma formação ética voltada para os direitos humanos, seria mais uma dessas novidades do discurso escolar, quer dizer, mais uma nova carga que se coloca entre nós? E a minha primeira observação junto a vocês é que não, né? Se é verdade que a educação sexual, que a educação ambiental, que a educação alimentar são novidades que recaem sobre as nossas costas e que até então não caíam, a ideia do compromisso da educação escolar, da formação dos nossos jovens com princípios éticos, não evidentemente dos direitos humanos, a coisa dos direitos humanos é uma novidade, mas como princípio ético, ela nasce junto com a própria reflexão filosófica sobre a educação. Para que vocês não tenham que simplesmente acreditar nas minhas palavras, eu cito aqui duas passagens retiradas de um livro escrito no século IV a.C., por Aristóteles, a Política, em que ele vai justamente pensar sobre a possibilidade, a impossibilidade, sobre os limites e a legitimidade da educação tomar para si a tarefa de formação do caráter, de formação ética dos jovens, né? Então, diz ele lá na Política o seguinte: os homens tornam-se bons e virtuosos devido a 3 fatores. Então, só uma observação dessa palavra virtuoso, virtude, né? A gente tem um uso muito comum ainda em português dessa palavra, mas que é virtuose, né? Que a gente usa em geral para excelência técnica no campo, por exemplo, da música, né? Ora, a palavra virtude entre os gregos é sobretudo usada pela excelência ética, né? Mas é fundamentalmente a formação moral, as virtudes morais, né? Ele fala, bom, a gente se torna, portanto, a gente não nasce, certo? A gente se torna isto devido a 3 fatores, e esses são a natureza, o hábito e a razão. Entendo aqui primeiro da natureza, porque só ao homem, né, só o homem nós podemos dizer que é algo ético ou antiético, só uma atitude humana, você percebe? De um cachorro você pode dizer que o cachorro é mal adestrado, é mal comportado, mas não antiético, pelo simples fato de que o cachorro não pode dizer sim, não pode responder pelas suas coisas, né? A ética sempre dirá respeito àquilo que comporta algum grau de decisão, de decidibilidade do humano. Por isso que não é uma questão ética o fato de nós sermos seres mortais. Isso está dado, é uma necessidade. Mas é uma questão ética, né, seja qual for a posição que vocês tomam, é uma questão ética a bondade ou a maldade, a aceitabilidade ou não aceitabilidade do suicídio, né? Nós discutimos frequentemente isso. Por exemplo, a gente discute quem se suicida é covarde ou corajoso por tomar essa atitude. Você percebe? Aqui há uma questão ética fundamental. Por quê? Porque ela diz respeito a uma decisão humana, nesse sentido que é a natureza do homem. O hábito, também não entendo vocês aqui hábito como um simples reflexo impensado, como coçar a tua cabeça quando você está com um problema, como pôr a mão nos olhos quando você está... Não, é um hábito no sentido, é uma disposição que eu adquiro ao longo do tempo. E a razão, né? Logos, a capacidade de linguagem, porque nós, seres humanos, somos seres capazes não só de expressar os nossos sentimentos, porque isso os cachorros também fazem, né? Para Aristóteles, por exemplo, os cachorros são dotados de foné,
mas não de logos. Essas duas, vocês me perdoem, mas é que esses textos foram escritos há 2.500 anos numa outra língua, e as palavras não correspondem literalmente. Fazer uma tradução é sempre complicado, né? Então, por que eu vou usar essas duas palavras? Ele fala, olha, um cachorro é dotado de foné. O que é foné? A capacidade de emitir sons que te dizem um estado imediato. Por exemplo, um cachorro te diz se está com medo, um cachorro te diz se está assustado, ele te diz se está com fome. No entanto, os homens não são dotados só de foné, dessa capacidade de produzir som. Eles são dotados de logos. Eles são capazes, por exemplo, de dizer isto é justo, isto é injusto. Portanto, só um homem, só alguém dotado de logos para ele pode ser bom ou mal. E aí continua. Ora, a razão, a nossa inteligência são os fins da nossa natureza, né, para onde a gente... Por isso é necessário preparar-lhes a formação e o cultivo dos hábitos. Já se disse de que natureza devem ser os futuros cidadãos, o resto é obra de educação. Ora, ele está colocando claramente aqui uma discussão que é forte, como nós veremos na DS, de que a formação, né, ética e política dos nossos alunos é um produto da educação, né? Em seguida, ele continua lá. Realmente, toda arte e educação esforçam-se por completar o que falta à natureza. Veja que essa é uma ideia que, se vocês pensarem bem, choca completamente com a ideia que nós temos de educação. Desde a modernidade, a gente pensa educação como o pleno desenvolvimento da natureza. Pensem vocês qual é a metáfora mais corrente da educação moderna, que é a do jardineiro, da sementinha, né, em que a criança desabrocharia toda a sua potencialidade já dada, como se o adulto, o cidadão democrático, estivesse na criança, tal como a maçã está na semente da macieira. Basta regar, basta desenvolver. O que Aristóteles está nos dizendo é exatamente o contrário dessa ideia russoniana que marcou tanto a nossa maneira. É dizer, nós, por natureza, temos certas coisas, mas é só a educação que nos faz ser quem nós somos. Eu vou pegar um exemplo muito simples. Nós, por natureza, seres humanos, somos gregários, tal como as formigas, tal como as abelhas. Nós dependemos da vida em comunidade. Mas é só uma educação que faz uma comunidade ser republicana ou monárquica, anárquica ou tirânica. Né? Vocês nunca ouviram falar, por exemplo, de um formigueiro anarquista, e jamais ouvirão falar, porque a natureza faz da formiga formiga. Vocês nunca vão ouvir falar de uma colmeia republicana. Ninguém vai tirar a rainha da colmeia. No entanto, nós temos aglomerados humanos que podem ser republicanos ou monarquistas. O que significa que depende da nossa ação sobre a natureza. A nossa natureza é simplesmente gregária. E nós fazemos desses seres que chegam à nossa sociedade, democratas ou tiranos, por meio da educação. Né? Nota de rodapé aqui. Importante que isso seja dito, por quê? Porque, vocês me perdoem falar essa palavra a esta hora da manhã, mas há algum tempo atrás, aquela, com perdão da palavra, revista Veja, dizia que a vinculação da formação educacional com a política era uma coisa de esquerdistas, o seu Paulo Freire, etc, etc. Nós estamos falando de Aristóteles, Aristóteles, século IV a.C. Então, o vínculo que as instituições escolares têm com a formação ética e a formação política dos nossos alunos não é nenhuma invenção de nenhum pedagogo do século XX. É uma preocupação filosófica que remonta às raízes do próprio pensamento filosófico, né? E ele continua lá, né? Ninguém porá em dúvida que o legislador incumbe, sobretudo, o cuidado da educação, pois o costume, né, as práticas adequadas a cada Constituição só é defendê-lo e, no começo, fundá-lo também. O que ele está dizendo, muito simples, é o seguinte: se nós queremos formar uma comunidade comprometida com a democracia, é preciso, por um lado, a prática democrática e, por outro lado, a formação de pessoas comprometidas. Bom, mas a questão básica é o seguinte: se Aristóteles está aqui, no século IV a.C., afirmando que, sim, a formação ética e política pode ser feita, e deve ser o cuidado máximo da legislação, ele só vai afirmar isso porque tem alguém afirmando o contrário, certo? Ninguém faz um tratado sobre algo que todo mundo concorda, certo? Ora, então, se está sendo um ponto polêmico, por que ele é polêmico? E quem é que o discute? Veja, nesta época, século IV a.C., esta questão que nos reúne aqui, a legitimidade, a possibilidade de formação ética, não é uma questão restrita a professores, a pedagogos, né? Sequer a políticos. Ela é uma questão pública na Grécia. Ela aparece, por exemplo, em todas as discussões de praça pública. Ela aparece, por exemplo, na dramaturgia, nas tragédias gregas. Pensem vocês o que é Antígona. Se não dizer qual é o limite do poder político de alguém. Né? A grande questão deles não era se
Bom, enfim, a grande questão é isso, né? Qual é o limite disto? Até onde a ação política pode ir? Porque vocês sabem, né? Antígona tem os seus irmãos mortos, né, numa luta fratricida, um mata o outro mata um, e Creonte diz, a este será dado sepultura, e aquele, né, o seu corpo permanecerá e será devorado pelos cachorros, pelos abutres, etc, etc. E Antígona desrespeita isso, vai lá e fala assim, eu tenho o direito de enterrar os meus mortos. Ora, então, a grande questão aqui é qual é o limite de um governante? Ele pode fazer uma lei que contraria todos os nossos costumes ou não pode? Então, essa é uma questão absolutamente fundamental. Isso pode ou não pode ser ensinado? Ela é uma questão candente na Grécia do século IV a.C. Agora, uma questão importante para nós, né? Desde quando ela passou a ser candente? A partir do século V, mais ou menos. Ela é candente há 100 anos ali. Por quê? Se a gente retrocedesse um pouquinho na história grega, se a gente fosse, por exemplo, aquela Grécia que Homero descreve, sabe? A Ilíada, Odisseu, todos vocês viram o filme Troia, por exemplo, a Grécia de Aquiles. Essa pergunta, se a gente pode ou não formar eticamente, politicamente alguém, ela existia? Não existia, porque eles tinham uma absoluta certeza. A virtude, né? Vocês entendem aí a formação moral, a virtude não pode ser ensinada. Né? Porque quem é que tem virtude lá? Se vocês fossem perguntar, o cara que encarna a ideia da virtude é Aquiles, na Grécia Homérica. Né? Vocês viram lá. Por que ele é Aquiles? É o bom guerreiro. É o bom. Né? E bom para eles não quer dizer generoso, quer dizer bom guerreiro, impiedoso com os inimigos, etc, etc. Ora, por que Aquiles pode ser um bom guerreiro? Só podem ter duas respostas. Ou porque os deuses o escolheram, ou porque ele é filho de um bom guerreiro. Então, os bons têm filhos bons. Né? Nos gregos, eles falavam assim, Aristói, da onde vem a palavra aristocracia, o filho de Aristói é Aristói. Portanto, não se deve a esforço de educação humana. Ora, por que esta ideia tão solidamente fincada na cultura grega vai ser tão profundamente abalada em 2 ou 3 séculos, a ponto da sociedade ficar discutindo isso que nós estamos discutindo? Parece-me, a minha hipótese é que são 2 invenções solidárias e consecutivas. A primeira deles é o fato de que a Grécia, do nada, inventa uma outra forma de lidar com o espaço público da gestão da cidade, que é a democracia. O que significa democracia? Que a cidade não é mais governada por 12 ou 15 grupos de aristocratas. A cidade deixa de ser um privilégio, a gestão da cidade deixa de ser um privilégio da aristocracia para ser um dever e um direito de todos os cidadãos. Essa é a primeira grande. Ora, então, para ser um bom governante, já não basta mais ser filho de um bom guerreiro. Então, o que faz um bom governante? E aí a questão começa a se colocar. E há uma outra, segunda, que nos interessa mais de perto ainda. É que a democracia grega, em particular a democracia ateniense, inventou uma coisa absolutamente fundamental, e que é uma pena que a gente esqueça quando a gente fala em escola, que é eles inventaram a escolé, da onde vem a palavra escola. O que é escolé? Não é essa instituição, prédio público, etc, etc. Escolé para os gregos era, em estrito senso, se vocês forem traduzir, é ócio. Não preguiça, ócio. Ou seja, um tempo livre para a formação. Isso é escolé para os gregos. É um tempo livre do quê? Veja, livre não é lazer, não é um tempo desocupado. Por uma questão simples, né? O lazer não tem nada a ver com tempo livre. O lazer é uma invenção da sociedade moderna para que domingo à noite vocês se divirtam e segunda-feira trabalhem muito mais. Não é outra coisa. Ócio não é o mesmo que lazer. Ócio é aquele tempo que eu tenho para me formar, para me constituir como sujeito. Ora, o que os gregos fizeram nesse momento? Quem tinha escolé? O filho do Aristói, por uma questão simples, né? O aristocrata, o bom guerreiro, também era o proprietário de terra, porque o que era terra? Era um pedaço de propriedade privada que a cidade dava para os melhores guerreiros. E também eles eram proprietários de escravos. Não pensem vocês escravos como no caso brasileiro, 100 numa fazenda, não, não. Estamos falando de 10, 15 escravos que eram escravos de guerra. Só que esses 10, 15 escravos criavam uma coisa, né? Quer dizer, se eu tenho uma terra, eu tenho um escravo que trabalha na minha terra, o que meu filho faz? Tem tempo livre. Tempo livre para fazer exercício de guerra e se tornar um bom guerreiro. Tempo livre para ler os poemas homéricos e poder se constituir como uma pessoa. Tempo livre para aprender a falar bem na Assembleia e ser um governante. Ele tem escolé. O que a Grécia fez? O que a Atenas Democrática fez? Pegou esse privilégio da aristocracia e usurpou e transformou num direito de todos. Vocês todos entendem isso? Porque é muito provável que pelo menos os avós, ou se vocês forem mais jovens, os bisavós de vocês,
não foram à escola porque não tinham escolé, não é mesmo? A minha avó, aos 7 anos de idade, como a avó de muitos de vocês, estava na roça, plantando. Não tinha escolé, não tinha tempo de formação. Ora, essas duas invenções, que é a democracia e a escolé, mudam o panorama e colocam essa questão básica. Você percebe? Quem era o bom? O bom era o filho do bom, né? Então, como que uma sociedade, uma sociedade como a grega, que até então era fundada nessa hierarquia do sangue, em que bom era sempre o filho de um bom, pode produzir um sujeito que vai nos acompanhar hoje a manhã inteira como Sócrates. Veja, Sócrates era filho de uma parteira e de um escultor. Agora, não pensem vocês parteira assim, doula da Vila Madalena, super chique. Não, não é nada disso. É uma mulher tão simples que já não pode mais ter filho e que ajuda os outros a ter filho. E o escultor também não é um artista, de novo, da Vila Madalena alternativo. O escultor é um operário da construção civil. Ora, no entanto, Platão, que é filho de uma família aristocrática, olha para o Sócrates e fala assim: este é o mais sábio e o mais justo entre os homens. Ora, vocês perceberam o que aconteceu aqui? O lugar de sábio e de justo foi tornado desvinculado da origem. Quem é sábio, quem é justo? Quem se forma como sábio e justo, e só se forma como sábio e justo quem tem escolé, tempo. Ora, esta invenção da escolé, essa invenção de um tempo de formação, foi então e continua sendo objeto de ira daqueles que não querem que qualquer um possa ser justo e sábio. Esta é a grande questão. Já era assim lá. E a forma pela qual esta questão acaba se tornando polêmica, a pergunta que então a sociedade grega inteira se faz é: a virtude, essa areté, que era propriedade, certo, de Aquiles e dos seus filhos, ela pode ser ensinada a alguém? Essa é a questão que sempre aparece ali na Grécia. E, ora, ela é frequentemente, por incrível que pareça, aparece na boca de quem? Do Sócrates. Né? Não é raro que nos diálogos, certo, platônicos, Sócrates apareça questionando o seu interlocutor, né, que fala, fulano de tal é virtuoso, não sei o quê, ou questionando os sofistas que ensinavam a virtude, se a virtude podia ou não ser ensinada. O que nos leva a um paradoxo, né? Você fala assim, espera um pouco, você está dizendo que esse cara, fruto da escolé, do tempo, se tornou o mais sábio, o mais justo, e, no entanto, ele coloca em questão? É isto mesmo. Então, a nossa pergunta é por quê? Será que o Sócrates vendeu almas aristocratas? Né? Vamos catar um trecho, né? Eu vou para uma outra... Um trecho que eu retiro de uma frase que é retirada do relato do julgamento de Sócrates, né, da defesa de Sócrates. O Sócrates foi acusado pelos seus concidadãos de 2 crimes que são extremamente graves na Grécia, que é impiedade, desrespeito aos deuses, e corrupção da juventude. Corrupção eles entendiam no sentido muito mais amplo do que a questão financeira. Corrupção é degeneração da juventude. Né, e ele mesmo faz a sua defesa. E, num determinado ponto, né, Sócrates está aí com 70 anos de idade, né, e num determinado ponto dessa defesa, ele diz o seguinte: outra coisa não faço, senão andar por aí, persuadindo-vos, moços e velhos, a não cuidar tão aferradamente do corpo e das riquezas, como de melhorar o mais possível a alma. Não pensem vocês no sentido cristão da alma, porque nós estamos há 4 séculos antes de Cristo. De melhorar a personalidade, o caráter, algo assim. Dizendo-vos que dos haveres, né, dos bens materiais, não vem a virtude, né, a virtude moral para os homens, mas da virtude vêm os haveres e todos os outros bens, particulares e públicos. Não é conforme a natureza do homem, de Sócrates, que tenha negligenciado todos os meus interesses, sofrendo há tantos anos a consequência desse abandono do que é meu. Ou seja, Sócrates está falando, não é comum que alguém como eu passe a vida inteira conversando com os jovens, ensinando os jovens e morra pobre. Né? O Sócrates é um pobre. Basta dizer, por exemplo, um pouco antes de continuar aqui essa fala, que, ao final, o julgamento funcionava como, não é um juiz que diz se ele é condenado ou inocente, são 511 cidadãos na praça pública. E eles primeiro votam, condenado ou inocente. Votaram, Sócrates foi condenado por uma margem menor do que 10%. Portanto, a sociedade estava cindida entre o Sócrates ser um bem ou um mal para a cidade. Aí os acusadores propõem a pena. Em geral, é a pena de morte, foi essa a proposta. E o acusado tem o direito de propor uma pena alternativa para ele mesmo. Claro que se o Sócrates falasse uma multa, exílio, etc., etc., é evidente que a opção teria sido essa e não a morte. Né? Agora, Sócrates, ele tem uma passagem ali muito interessante, que ele fala sobre isso, que ele fala assim, olha, vocês querem o quê? Que eu vá para uma cidade e permaneça calado? Ele fala, então, uma vida sem o exame filosófico não vale a pena ser vivida. Fala, portanto, eu proponho uma pena. E a pena dele é, a pena justa é uma pena adequada ao crime cometido e a quem o cometeu.
Qual foi o crime? Levar vocês a examinar a sua própria vida. Quem cometeu o crime? Um pobre. Ele fala, qual é a pena justa? Sustente-me no Pritaneu, que é onde eles mandavam os atletas que venciam as Olimpíadas. Né? Então, ele é um cara pobre. Ele fala, bom, passei a vida inteira fazendo isso e morro pobre. Né? Ele fala assim, bom, volta lá, né? Sofrendo há tantos anos a consequência desse abandono do que é meu, para me ocupar do que diz respeito a vós, dirigindo-me sem cessar a cada um em particular, como um pai, um irmão mais velho, para o persuadir a cuidar da virtude. Minha pergunta é o seguinte, se o cara vive e morre para ensinar a virtude, ele pode acreditar que a virtude não pode ser ensinada? Faz algum sentido? Ora, então por que ele pergunta? Está claro onde eu quero chegar? Quer dizer, se o cara passou, dedicou toda a sua vida, e até mesmo a sua morte, porque ele se recusa terminantemente a uma morte que não seja honrada, porque Sócrates sabe que no campo da ética, tão importante quanto aquilo que é dito, é quem o disse. Peguem vocês, por exemplo, a frase que talvez marque a ética socrática para todos nós, uma frase que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é melhor sofrer o mal a cometê-lo. Claro, a gente tende a entender isso de um ponto de vista extremamente cristão, de que essa é uma ideia de altruísmo. Para Sócrates não é. Quando Sócrates diz, é melhor sofrer o mal do que cometê-lo, a ideia dele é muito simples. Né? Se eu for roubado, ou se um amigo meu for desleal comigo, tem um jeito simples de eu me livrar disso. Eu deixo de ser seu amigo. Eu me afasto daquele que é ladrão. Mas se eu mesmo for ladrão, eu estou condenado a dormir e acordar com o ladrão todo dia e a, portanto, estragar a convivência que eu tenho comigo mesmo. Essa é a ideia fundamental de Sócrates. Ora, como que alguém que formula essa ideia pode crer que não é possível formar alguém para a vida ética e pública? Isso não faz sentido. Então, vamos buscar o que me parece que dá sentido para essa interrogação de Sócrates. Nesse mesmo discurso, né, nessa mesma defesa, ele, quando fala que ele está sendo alguém que corrompe a juventude, Sócrates retoma o seguinte diálogo que ele havia feito com Cálias, um dos seus acusadores. Ele diz, Cálias, se teus filhos fossem potros ou garrotes, saberíamos a quem ajustar como treinador, para lhes aprimorar as qualidades adequadas. Seria um adestrador de cavalos ou um lavrador. Como, porém, eles são homens, quem pensas em tomar como treinador? Quem é mestre nas qualidades de homem e de cidadão? Pare e retoma essa pergunta. Quem é mestre nas qualidades de um homem ou de um cidadão? Quem é que tem esse lugar? Quem é que sabe o que é bom? É isso que ele está dizendo. Suponho que pensasse nisso por teres filhos. Existe algum ou não existe? Existe sim, disse ele. Quem é? Tornei eu. De onde é? Quanto cobra? Eveno, Sócrates. De Paros, uma pequena ilha próxima a Atenas, respondeu ele, por 5 minas. Veja, 5 minas é muita grana, é mais caro do que a mensalidade da escola da vila. Qual a resposta de Sócrates? Fiquei então com inveja desse Eveno. Se é que é senhor dessa arte, formar um grande cidadão e a leciona a tão bom preço. Está barato. Se ele faz da criança isto, está barato. Ora, o que Sócrates quer nos chamar a atenção aqui? O primeiro ponto é qual é a natureza dessa formação ética. Hein? Porque, por exemplo, quando eu era professor de filosofia no ensino médio, com que direito eu ocupo o lugar de professor no ensino médio? Eu sou licenciado em filosofia. É claro que eu posso. Como muitos de vocês são licenciados em matemática. Vocês têm o direito de ir lá e ocupar isto. Porque vocês supostamente sabem resolver a equação de segundo grau. Ponto final. Vamos lá. Eu tenho... Agora, imagine vocês... A gente não tem nenhuma dificuldade em imaginar assim. Horário escolar, né, 6º ano, B. Aula número 1, matemática. 2ª aula, português. 3ª aula, educação física. Agora, imaginem vocês. 4ª aula, solidariedade. Terça de manhã, 1ª aula, coragem. Quem é mestre? Quem é professor de solidariedade? Quem é professor dessa formação? Então, o professor titular de ética da Universidade de São Paulo é um sujeito mais ético do que o seu vizinho que é analfabeto? Então, que direito eu tenho de ocupar isto? Você percebe? Aqui que ele quer chegar no ponto. Hein? Olha o nó desta coisa. Faz ou não sentido? Então, qual é a natureza desse ensino, se é que ele pode existir? Ok? Está claro onde que o cara quer pegar o ponto? Né? Então, por isso, se ele sabe isso, está barato. Né? Bom, é claro que talvez a melhor resposta dada a Sócrates, uma resposta que o desafia, é uma resposta do seu adversário, Protágoras.
né? Que no meio de um desses debates em que Sócrates perguntou a ele se a virtude pode ser ensinada, porque ele fala, então, eu não vejo, eu sei de professor de grego, de cítara, de não sei o quê, agora, e professor de coragem, pode existir? E aí o Protágoras responde para ele o seguinte, olha, desde que a criança compreende o que lhe diz, a mãe ama o preceptor e o próprio pai, conjuga esforços para que o menino se desenvolva da melhor maneira possível. Toda palavra, todo ato lhes seja ensinar o que é justo, o que é honesto, o que é vergonhoso, o que pode e o que não pode ser feito. Né? Primeira parte da resposta dele que nos interessa. Ele fala assim, então, o preceptor, o próprio pai, a mãe, todo mundo. A primeira questão fundamental que ele saca é assim, não há mesmo nenhum professor de generosidade, de justiça. Todos nós somos responsáveis por isto. A formação ética não deriva de uma especialidade. Ela deriva simplesmente do fato de que nós comungamos certos valores como absolutamente fundamentais. Então, nesse sentido, a tarefa da formação ética, por exemplo, na instituição escolar, passa do professor ao diretor, para merendeiro e para o porteiro. Todos eles, em cada ato, podem falar, isto é justo, isto é aceitável, isto não é aceitável. E mais, ela transcende a escola. Certo? Faz parte dessa formação. A família faz parte dessa formação. A mídia faz parte dessa formação. Os nossos hábitos políticos. Tudo isto acaba formando nesta criança aquilo que é justo, aquilo que é injusto. E ele continua, depois o enviam para a escola e recomenda aos professores que cuidem com mais rigor dos costumes do menino, costumes em grego é ethos, da onde vem a palavra ética, né? Do que do aprendizado das letras de cítara. Está muito claro aqui, né? Para todos nós, né? O fato de um aluno errar ou acertar, é claro que a gente quer que ele não erre nunca a crase. Mas o grande fracasso educacional não é o fato de que ele errou eventualmente a crase, porque todos vocês e eu também erramos crase. Certo? Basta lembrar aqui a vocês que daqueles 2 ou 3 rapazes que atearam fogo no Galdino, num índio, e que depois pediram desculpa porque disseram que eles não sabiam que era um índio, mas era só um mendigo, ou seja, mendigos são matáveis. Um deles passou no vestibular da UNB. E fica muito difícil a gente olhar para aquele menino e falar, que orgulho, que formação demos a ele. Ele provavelmente sabia a crase. Então, ele está falando assim, olha, a gente tem que cuidar com mais rigor disto, de quem ele é, do que ele sabe fazer. Embora a gente o faça através disso. E ele diz lá, por último, não se dá conta, Sócrates, de que todo mundo é professor de virtude na medida das suas forças. Por isso, imaginas que não há professores. E o Protágoras é mais, ele vira e fala assim, olha, se nós achássemos que uma pessoa não pode aprender a ser covarde ou corajoso, que uma pessoa não pode aprender a ser generoso ou mesquinho, por que a gente reprime faz uma reprimenda a uma pessoa que é mesquinha? A gente não faz reprimenda em nada daquilo que não signifique um esforço de aprendizado. De novo, ninguém faz uma reprimenda assim, fala, você tem olho azul. Embora até esse paradoxo hoje está existindo. Né? De vez em quando alguém usa como qualificativo positivo ou negativo a idade da pessoa, a cor da sua pele. Agora, isso é um absurdo do ponto de vista ético. Ninguém pode te recriminar ou não por ser o que você é. Você só pode recriminar por aquilo que você fez e que você supõe que ele poderia ter feito diferentemente. Né? Fala, então, isso nos mostra. Né? E ele continua, do mesmo modo, se perguntasse onde estão os professores de grego, coloquial, não encontrarias um só. O que ele está dizendo é, com quem que a gente aprende a falar, por exemplo, português? Não é com o professor de português. Né? A gente aprende a falar com português com todos os falantes da língua portuguesa. Né? Com quem a gente aprende o que é certo e o que é errado numa sociedade? Com todas aquelas pessoas que vivem na nossa sociedade. Qual é o grande problema da nossa crise, do que a gente chama uma crise ética? Não é, como a gente costuma pensar, a crise como decadência. Os jovens de hoje querem inverteram os valores, é o que a gente fala o tempo inteiro. Os jovens de hoje não querem mais saber dos valores éticos. Pode ser, né, gente? Agora faz 2.500 anos que a gente está falando isso. O Aristófanes falava a mesma coisa dos jovens da Grécia. Talvez uma crise ética signifique simplesmente o fato de que a nossa sociedade não tem consenso em relação ao que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. É uma sociedade cindida em várias visões. Daí a importância como chegaremos lá aos direitos humanos. Mas ele fala, todo mundo ensina alguém o que é justo, o que é injusto. Isso significa que para ele não há nenhum papel específico e importante da escola? 40 minutos? Tá, já vou tentar fechar, então, acelerar aqui. Não quer dizer que não tenha nenhum papel importante da escola. Né? Basta ver essa frase aqui, que só diz respeito ao professor. Ele fala o seguinte, quando o aluno começa a ler, começa a compreender o que está escrito, dão-lhe a ler obras de bons poetas, prenhes de conceitos morais.
Do mesmo modo, procedem os professores de cítara. Enviam esforços para deixar temperantes aí, equilibrados, né? Temperantes os meninos, desviá-los das práticas das ações más. Veja, como é que ele diz que é o trabalho específico do professor? E vocês percebam aqui que, para Protágoras, a formação ética não é necessariamente nenhum projeto transinter multidisciplinar. Ele não é necessariamente nenhuma grande cereja do bolo que eu faço durante um dia num projeto. Ele está falando o quê para a gente? Ele fala assim, toda vez que você vai ler os bons poetas, Hesíodo, Homero, se vocês quiserem trazer aqui, toda hora que eu estou lendo literatura infantil, eu estou discutindo valores éticos. Seja qual for o teor dessa literatura. Então, vou pegar a polêmica lá do Monteiro Lobato. Então, toda vez que eu estou lendo Monteiro Lobato, eu tenho uma oportunidade de discutir o problema da igualdade e da visão da desigualdade racial, ponto. Eu não preciso sair desse lugar comum de professor. Certo? Assim é isso. Eu estou dando literatura, eu estou trabalhando ética. Eu estou trabalhando história, eu estou trabalhando ética. Esta é a posição do Protágoras. Está claro? Então, o primeiro ponto é esse. Mas há um segundo ponto ali, um segundo exemplo, que nos é mais instigante, porque até aqui nós estamos falando sobre o tema da ética. Veja, quando na fala de Protágoras aparece um outro tipo de ensino, quando ele fala, olha, do mesmo modo procedem os professores de cítara, enviam esforços para deixar temperantes os meninos desviar. Veja, como é que eu deixo o menino temperante, né, equilibrado, por exemplo, ao tocar cítara, que não é excessivamente meloso nem excessivamente fio? É claro que eu posso dizer para ele, seja temperante. Agora, em geral, isso é inútil. Não é assim. Né? Como é que eu, por exemplo, ensino um menino a gostar de música? É claro que eu posso falar todo dia para ele, goste de música. Música é uma importante expressão da cultura. Mas eu não preciso fazer isto. Basta que eu toque música, que eu faça apreciar a música, que eu mostre as músicas. Há muitas coisas, do ponto de vista da formação ética, que se aprende de uma maneira absolutamente indireta, onde a gente não diz, mas a gente mostra. Ok? Ora, esta mesma ideia que aparece aqui em Protágoras vai aparecer novamente. Eu vou fazer essa rápida citação do Aristóteles, aí já vou entrar na coisa dos direitos humanos, que é o tema, e fechar. Né? Quando Aristóteles, ao se debruçar sobre esse tema que nos interessa aqui, diz, a virtude recebe do ensino, a geração e o desenvolvimento, por isso necessita de experiência e de tempo. Veja, o primeiro dado era o seguinte, voltando lá à pergunta inicial do Sócrates, né? Por que difere tanto o ensino da matemática do ensino, por exemplo, das virtudes morais? Por uma questão simples. Há áreas do ensino que não envolvem muito tempo, que são absolutamente imediatas. Por exemplo, se você quer ensinar aos seus alunos qual a capital de Alagoas. Ponto final. Se eles não sabiam, você dizia Maceió. Talvez eles esqueçam amanhã. Mas, assim, você disse e imediatamente o cara aprendeu. Isso não existe tempo. É imediato esse aprendizado. Ora, é claro que a aprendizagem ética não decorre simplesmente, e a dos direitos humanos tampouco, não decorre simplesmente de ter ou não ter uma informação. Isso é uma simplificação brutal do que são as disposições éticas das pessoas. Simplificação que existe a rodo, inclusive dentro da Universidade de São Paulo, por exemplo, só desculpem uma nota de rodapé, há uns 5 ou 6 anos atrás havia uma pesquisa em que mostrava que mais de 60% dos alunos da Universidade de São Paulo tinham relações sexuais sem uso de preservativo. Imediatamente a reitoria falou, precisamos fazer uma campanha de informação e conscientização. Ora, vocês creem que os alunos da Universidade de São Paulo, ou os nossos jovens, não sabem? Eles não têm essa informação? Ora, ocorre que, entre ter uma informação e criar uma disposição, há um enorme ato. O grande problema do desrespeito à cultura dos direitos humanos pela nossa polícia não é o fato de que eles nunca foram expostos à Declaração dos Direitos do Homem. Significa simplesmente que eles têm uma cultura institucional absolutamente arraigada. E a transformação de uma cultura tem muito mais a ver, depende de muitas variáveis que não simplesmente a informação, porque a informação é imediata. Isso significaria que, para Aristóteles, a virtude seria algo como, para usar a palavra da moda, uma competência? Não exatamente. É claro que uma competência, peguem vocês, aprender a ler e escrever, exige muito mais do que a transmissão de informação. Senão, qualquer um de nós poderia ser alfabetizador. Basta dizer para o menino, olha, a este signo B, certo? Adicionado desse signo A, forma-se Ba, certo? Esse daqui forma o som T, e esse o A, você já sabe, agora escreva bata, taba. E é evidente que não vai dar nada.
Porque o aprendizado da escrita pressupõe um longo exercício, correções, parâmetros, experiência. Mas a virtude ética não é uma competência. Sabe por quê? Porque uma competência é axiologicamente neutra. Ela não tem, e por isso eu tenho grandes pés atrás na ideia de uma pedagogia das competências. Né? Pelo simples fato de que dizer que alguém é competente numa habilidade, numa capacidade, não diz o tipo de compromisso ético que ele tem. Por exemplo, dizer que alguém é competente diz que ele sabe fazer bem. Hitler era um competente orador, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Ronald Reagan era um competente orador. Uma competência, por exemplo, eu falo, fulano é um competente lógico. Ele pode usar a competência lógica dele para detectar falácia, erro do raciocínio, ou ele pode usar a sua competência para apontar uma falácia. É nesse sentido que ela é neutra. Agora, vejam vocês, qualquer uso de termos morais não admite essa ambiguidade. Por exemplo, se eu falo, João aprendeu a ser um homem justo, mas ele é justo para o mal, isso não existe. Ele é injusto. Ora, portanto, a aprendizagem das virtudes morais pressupõe informação, mas transcende. Pressupõe a construção de uma competência, uma da capacidade, mas transcende, porque implica a ideia de que eu uso tudo isto a partir da adesão a um princípio ético ao qual eu atribuo valor positivo. Né? E ele diz, portanto, as virtudes não se geram por natureza ou contra a natureza, mas se geram em nós, nascidos para recebê-las, aperfeiçoando-os mediante o hábito, a disposição. Né? E o que nos interessa aqui é o fato de que esse aprendizado é um aprendizado que exige muito tempo. Basta você, quantas vezes vocês falam para os meninos, eu já te falei, fica quieto, eu já te falei, fica quieto. Ocorre que aprender a domar a minha voz ao meu corpo exige anos, anos, anos e mais. Né? Seguramente vocês não verão o resultado desta ação. Não terão como ver. Né? Nós não colheremos esses frutos na nossa vida. Né? Assim como a maior parte dos professores que tiveram um papel extremamente importante na formação cultural ou ética de vocês, sequer sabe disso e nunca presenciou os frutos desta formação. Né? Ele continua, nós conseguimos pela ação, porque como nas outras artes, o que é preciso primeiro aprender para fazê-lo, aprendemos fazendo. Ou seja, tal como vocês se tornaram professor. Como é que vocês se tornaram bons professores? Dando aula. Essa é a questão. Não foi aplicando, né, os enunciados da disciplina de didática. Não foi. Sinto muito. Elas podem ter ajudado aqui e acolá, mas a gente vira bom professor dando aula, tendo experiência. E a mesma coisa, ele fala, né, tal como nos tornamos construtores construindo, tocadores de cítara tocando, assim também, realizando ações justas, sábias ou fortes, tornamos-nos justos, sábios ou fortes. Ou seja, uma prática. Né? Se a gente fosse perguntar, então, a partir de Aristóteles, então, como eu ensino alguém a ser justo? Ele provavelmente diria, olha, você pode até dar um conceito de justiça, mas a grande questão é que um professor ensina um aluno a ser justo, praticando atos justos com ele, cultivando a justiça e exigindo que ele seja uma pessoa justa. E assim também, sábio, ou forte, ou corajoso. Bom, o que nos interessa aqui, para fechar a questão? Ora, os direitos humanos, né, são, hoje, a tentativa, o esforço social de trazer algo em comum para uma sociedade marcada pela cisão religiosa, política, etc., etc., falando assim, olha, esses princípios são os mínimos. Né? Esses princípios são aqueles que regem a nossa conduta. Dentre todos os princípios dos direitos humanos, me interessa colocar. É a ideia de que os direitos humanos, diferentemente de éticas anteriores, afirma como preceito fundamental a igualdade humana, a igual dignidade de todos os homens, o igual direito de todos os homens. A escola, muitas vezes, tem partido e trabalhado com a ideia de que ela é uma escada para se chegar à igualdade. O que eu gostaria de deixar como mote para reflexão para vocês é que a gente faça esta inversão. Talvez a escola não seja capaz, e, a meu ver, jamais será capaz, de produzir a igualdade econômica e social. Porque isso depende de políticas públicas de distribuição de renda. Portanto, talvez esteja na hora da gente pensar uma educação em direitos humanos como uma educação que está comprometida não com a chegada final da igualdade, mas com a absoluta afirmação, aqui e agora, no presente, da igualdade. Ou seja, que a escola seja um lugar onde o aluno possa ter a experiência da igualdade,
a despeito do fato de que ele terá que enfrentar uma sociedade marcada pela desigualdade. Se eu pudesse dar um exemplo muito simples, ninguém tem a menor dúvida, e cabe à escola tematizar o fato de que o Brasil é um país extremamente desigual no que concerne às relações étnicos-raciais. Uma escola comprometida com os direitos humanos é aquela escola que é capaz de criar entre os seus muros, e a escola tem sim que ter muros, porosos, mas tem que ter muros. Porque se a escola fosse igualzinho lá fora, não precisa de escola. Se a polícia puder entrar na escola, é melhor não ter escola. Então, que entre os seus muros, essa instituição escolar seja capaz de criar a experiência da igualdade. Não a inversão da dominação, mas a experiência da igualdade. Não porque nós tenhamos certeza de que aqueles alunos construirão um Brasil igual, mas simplesmente o que nós podemos fazer é garantir que dentro dos nossos muros, dos nossos espaços, das nossas práticas, o princípio da igualdade se efetive. Isto, para mim, significa uma educação comprometida com direitos humanos. Okay? Perdão porque eu ultrapassei um pouco o seu tempo, eu não sei se a gente tem tempo ou não. O professor César já está aí. Bom dia, professor.